Voltamos. Tem a questão do microfone, não sei se está bom. Tem a questão da internet. Melhorou? Vamos esperar as pessoas entrarem para a gente ver se melhorou? Para mim tá bom. Ah, porque tem a questão da minha internet, que hoje eu estou sem internet, eu estou só com a internet do celular. Deu problema na internet aqui na cidade. Ó, o Está dizendo pessoal, que melhorou. tá falando que tá ótimo, que melhorou. Ah, então vamos esperar Então só vamos mais uns minutos. aproveitar. Então vamos que vamos. Então a minha trajetória dos estudos da branquitude passa pelo encontro de intelectuais. Entre esses intelectuais que foram meus professores, que foram os meus mestres, que colaboraram para que eu pesquisasse branquitude a partir de 2002. Entre eles, eu citaria Edmar Silva, Roberto Carlos, Maria Aparecida da Silva Bento, o Hélio Santos, o Acácio de Almeida, o Cuti, o Boaventura Sousa Santos, que não é um intelectual negro, é um intelectual português, branco, Maria Paula Menezes, intelectual negra moçambicana, Elise Macama, intelectual negro moçambicano, Nilma Gomes, intelectual que todos nós conhecemos, Dagoberto José Fonseca e o Basilélio. Então, essas pessoas diretamente colaboraram para a minha formação nos estudos da branquitude. Um dos primeiros grandes encontros foi de Mar Silva, quando ele era conselheiro do CONE, Conselho do Negro, da Prefeitura de São Paulo, no governo da Marta Tepsi. Eu ia fazer um curso sobre a história negra no Brasil, e ia tratar do tema branqueamento. E era para falar da imigração, principalmente italiana, que vieram para o Brasil, porque o Brasil queria embranquecer a população, queria reduzir o número de negros que vieram através do tráfico transatlântico, através dos negros que vieram da África. Então, o problema do Brasil era que o Brasil tinha muitos negros. Então, com a imigração, a ideia agora era eliminar o número de negros e trazer brancos. E esses, quem mais voltou da Eco. Falou que vai colocar o celular na horizontal. Será que melhora? Melhorou? Melhorou. Se a galera entende bem. Melhorou? Vamos ver o que o pessoal fala. E agora eu não consigo ler o que o pessoal fala na horizontal. Você consegue? Consigo. Osaías, vamos seguindo. Dá certo na medida do possível. Até porque a questão da internet ele colocou ali, né? Eu estou com a internet do chip, porque eu moro aqui numa cidade chamada Pacuti e eu não estou com internet. Justamente hoje, faltou internet. Mas melhorou. Dá para seguir. Então, desses meus encontros, tem o Edmar Silva, que ia dar um curso sobre História do Negro no Brasil. Aí ele me apresenta o livro da Maria Aparecida da Silva Bento, que é o livro onde ela tem um artigo Branquitude e Branqueamento. Maria Aparecida Bento, que eu já conhecia, e depois ela vai ser a minha orientadora para a preparação para a pós-graduação, para o mestrado da Bolsa da Fundação Ford. Entre esses encontros, tem o Hélio Santos. O Hélio Santos é um dos grandes intelectuais brasileiros. O Hélio Santos, ele foi a primeira atuação do movimento negro no Estado
A primeira atuação do Movimento Negro do Estado foi no governo Franco Montoro, e o primeiro Conselho do Negro que surgiu, associações, instituições como essas que nós chamamos de Conselho do Negro, a primeira que existiu foi sob a presidência do Hélio Santos. O Hélio Santos também colaborou com esse meu projeto, leu meu projeto, que era o projeto do mestrado, assim como o próprio Acácio, que é um dos grandes especialistas de história da África, da geração dele, foram pessoas que colaboraram e leram o meu projeto de mestrado, que me levou a fazer mestrado sobre branquitude. Naquele momento, o meu tema era branquitude política, eu ia trabalhar branquitude e política. Aí depois, com o professor Boaventura de Souza Santos, que foi meu orientador, em determinados momentos, nós chegamos à conclusão que era melhor focar na branquitude e deixar a política para outro momento, porque era para que eu desse conta do tema branquitude. E foi uma decisão acertada. E a partir daí, aí eu comecei a pensar sobre o branco pesquisador que estuda o negro. Já era essa a ideia, depois que eu deixei de estudar a branquitude política. Desses encontros, nós temos o CUT. O CUT é um dos grandes escritores brasileiros. A Conceição Evaristo, o CUT é um dos fundadores dos Cadernos Negros, uma antologia de escritores e escritoras negras, que existe desde 1978, que existe até hoje. E a Conceição Evaristo escreve lá, e provavelmente lá é um dos primeiros lugares onde a Conceição Evaristo encontrou espaço para publicar a sua obra. E o CUT, na medida que eu passei no mestrado, fui fazer um mestrado em Portugal, o CUT é a pessoa que me passou a cópia do livro do Guerreiro Ramos. Naquela época, o livro do Guerreiro Ramos, chamado aquele artigo A Patologia do Branco Brasileiro. Naquele momento, era muito difícil encontrar esse livro. Hoje você encontra esse livro na internet com muita facilidade. Naquela época, quem tinha esse livro, uma das pessoas que tinha esse livro era o CUT, e ele manda para mim a cópia desse livro, que foi fundamental para que eu continuasse com o meu trabalho. E além disso, o CUT, de maneira muito generosa, eu fui estudar em Coimbra, fui estudar em Portugal, o CUT me dá um sobretudo, e me dá um sobretudo para que eu possa conviver lá na Europa, que é uma realidade, é um clima totalmente diferente. Então, o CUT é um dos grandes encontros. Ok, tá tudo ok? Que foi fundamental, né? Eu tive a sorte de ter grandes orientadores, o CUT foi um grande orientador. Naquele momento, muitas pessoas falavam que a gente não tinha que estudar o negro, nós tínhamos que estudar o branco. Não, nós não tínhamos que estudar o branco, nós tínhamos que estudar o negro. Então, sempre que eu falava que eu queria estudar o branco, as pessoas, não estuda o branco, estuda o negro. Então, essa era a pressão dos professores, e o Boaventura foi um dos poucos professores, não, tem que estudar o branco mesmo. Naquele momento, poucas pessoas eram sensíveis para falar, não, tem que estudar o branco. As pessoas ainda estavam só voltadas a estudar o negro. Aí nós temos também a Maria Paula Menezes, professora lá do SESC Coimbra, onde eu fiz meu mestrado, que também foi uma professora muito importante nessa minha trajetória. A professora Paula Menezes, sempre fazendo a crítica ao eurocentrismo, é uma grande intelectual que também foi muito importante nessa minha trajetória. Maria Paula Menezes, que em determinado momento falou, Lourenço, Elísio Macamo está aqui em Coimbra, Portugal, então você tem que conversar com ele sobre sua pesquisa. Eu falei com a Maria Paula, o que eu vou conversar com o Elísio Macamo se ele trabalha desenvolvimento? Naquele momento eu trabalhava desenvolvimento.
E eu estou falando sobre branquitude, naquele momento, branquitude política, Lourenço vai falar com ele. E a minha conversa com o Luiz Macamo foi muito boa, que ele escutou a minha ideia, o meu projeto, e depois que ele escutou, ele me ensinou e me direcionou uma maneira de fazer até uma parte empírica. E durante o meu mestrado, em meados de 2006 a 2007, 2008, a Nilma Gomes, está fazendo pós-doc lá em Coimbra, e eu tive a oportunidade de conviver com a Nilma Gomes, ter várias conversas e várias orientações. Tinha um momento que nós tínhamos que escrever nossos artigos, nossos papers, e havia um momento que eu estava meio perdido, qual caminho seguir, e a Nilma foi importante para dar uma direção. Aí eu volto ao Brasil, faço mestrado lá em Coimbra, com o título O Branco Invisível, depois eu faço o doutorado com o título O Branco ante a Rebeldia do Desejo, e para fazer o meu doutorado, quem me orientou foi o Dagoberto, um dos grandes intelectuais negros, que, assim como Boaventura, foram importantíssimos no sentido de fazer uma crítica muito rigorosa e me orientar para que eu fizesse um trabalho por mim mesmo, né? Seguir a minha intuição e as minhas próprias ideias. Eu acho que nessa primeira apresentação seria isso. Agora eu vou passar para a Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Tudo. Eu acho que está todo mundo ouvindo. É importante, né, professor Lourenço, fazer todo esse... apresentar para a gente toda essa sua trajetória dentro do campo dos estudos da branquitude, inclusive os intelectuais negros, né, que muitas vezes são invisibilizados nesse campo, né, de produção do conhecimento. E a minha trajetória não é uma trajetória tão longa assim, mas o meu processo de entrada no campo dos estudos da branquitude é um pouco a ressignificação do meu processo como professora de educação básica, há 19 anos, um lugar de onde eu acompanhei todo esse processo de promulgação da Lei 10.639, né? Então, quando eu passo no mestrado na Universidade Federal do Paraná, eu fui orientada pela professora Lucimar Rosa Dias. Então, eu vou ressignificar todo esse meu processo, toda essa minha experiência lá no campo da educação básica, mais especificamente na educação infantil. Então, foi um desafio. Até então, eu ia estudar a educação das relações étnico-raciais, mas me desafiei a pensar a educação das relações étnico-raciais a partir dos estudos da branquitude. Né, como alguém que já vinha acompanhando o processo de implementação da lei, vinha acompanhando os estudos e, sobretudo, o que a academia vinha produzindo. Né, processo esse também que foi fundamental fazer parte da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, e do NEAB. Foi um processo importantíssimo na minha formação e todo o meu processo durante o mestrado. Então, eu vou realizar uma pesquisa empírica na educação infantil com crianças de 4 a 6 anos e as suas professoras. E eu vou fazer também esse caminho. Eu não vou olhar para a criança negra e para a professora negra. Eu vou olhar para a professora branca e para a criança branca. Claro que em alguns momentos da minha pesquisa, a criança negra e a professora negra aparecem. Então, me desafiei a pensar de que maneira a branquitude se expressa lá na educação infantil. E com as crianças de 4 a 6 anos, né? As crianças ainda são vistas na ciência social num lugar muito marginal, né? A sociologia da infância que faz esse resgate da criança como autora e como sujeito de uma sociedade. Então, quando a gente pensa nessa criança como um sujeito na sociedade e nesse racismo estrutural da sociedade brasileira, a gente tem que pensar também que esses espaços de educação também perpetuam essa ideia de racismo. Então, eu fui pensar a branquitude na educação infantil. Esse foi meu tema, né? Eu pesquisei
um núcleo de educação infantil de Florianópolis, fiz uma pesquisa de campo, e quando a gente fala de educação infantil, a gente fala de tempos, espaços e relações, né? Então, quando eu fui para o campo, eu olhei exatamente isso, tempo, espaços e as relações. Só voltando um pouquinho, NEAB e UDESC, tá? Que eu fiz esse meu processo e ainda continuo hoje no NEAB UDESC, que as pessoas estão perguntando ali no NEAB e UDESC de Florianópolis. Então, quando eu vou para o meu campo, eu vou olhar exatamente as experiências educativas pedagógicas que compõem a experiência prática de professoras e crianças, né? Eu sou pedagoga, então esse é o meu campo. E quando eu vou analisar como se dão essas experiências na educação infantil, e quando a gente fala de educação infantil, o espaço também educa através das imagens, da literatura, da materialidade, que são os brinquedos, e sobretudo das relações que estão postas, né? E aí eu fui olhar para essa questão, como se dá a questão racial lá no cotidiano da educação infantil. E aí quando eu vou fazer esse percurso de olhar para essas materialidades, eu vou vendo que a diversidade é orientada por um único segmento racial, que é os brancos, que é a pessoa branca. Então, em que momento que aquele espaço contempla a diversidade que a própria sociedade abriga e que a própria unidade educativa abrigava? Então, eu vou olhar as imagens, e as imagens já vão me dando uma ideia de que a branquitude é a norma orientadora das práticas pedagógicas, né? Os brinquedos, bonecas brancas, que colocam a criança branca num lugar muito confortável. É um elogio silencioso e cotidiano a essas crianças que se veem a todo momento representadas nos espaços, que se sentem muito bem representadas quando se veem nas bonecas. E aí a gente pensa que lugar que ocupa, então, a criança negra nesse espaço, que muitas das vezes é pouco acolhedor, em que a criança não se vê em nenhum momento representada, nem nos livros, porque só vêm pessoas brancas, nem nos brinquedos, que os brinquedos também são as bonecas brancas, a sua grande maioria. Então, esse foi o meu percurso de olhar toda essa materialidade que constitui a identidade dessas crianças. E quando eu falo dessas crianças, é de todas as crianças, né? Porque também a gente deve pensar que o racismo, ele não é só prejudicial para a criança negra. A criança branca também é prejudicial para essa criança branca que vai crescendo acreditando numa superioridade racial, porque ela se vê representada em todos os lugares. Em que lugar que esse outro, que é diferente dela, está sendo representado naquele espaço, né? Então, eu vou fazendo esse percurso, olhando a materialidade, e converso com as professoras, sobretudo as professoras brancas, e também vou chegar na parte principal da minha pesquisa, que é conversar com as crianças brancas. Porque eu já tinha uma noção de que o branco era a norma que orientava as práticas pedagógicas e a representatividade naquele espaço. Então, me inculcava compreender de que modo essa estrutura permeada pela branquitude de alguma forma atingir essas crianças, né? E aí eu vou conversar com essas crianças, e aí a gente vai percebendo o quanto essa estrutura racializada, ela vai atingir diretamente as culturas infantis, as produções das crianças aos pares, né? O que vai levar uma criança de 4 anos a dizer que não gosta de pessoas negras, que foi um dos relatos que eu ouvi, né? É essa estrutura racializada da sociedade que coloca as crianças negras num lugar marginal, e infelizmente as crianças brancas vão reproduzindo todo esse racismo. Então, isso foi um pouco da minha pesquisa, né? É uma parte pequena da minha pesquisa, mas é importante, e foi toda essa minha experiência, 15 anos, ou um pouco mais, 16 anos na educação, que me fez enveredar, então, para compreender o que passa na cabeça da professora branca e o que passa na cabeça da criança branca. Porque quando a gente fala de educação das relações étnico-raciais, a gente está falando das nossas relações cotidianas, das relações de todos, né? Mas cunhou-se que quando se fala em raça, é o negro, né? E quando eu vou fazer um levantamento dos estudos sobre a educação das relações étnico-raciais, sobretudo na educação infantil,
tudo que foi produzido foi assim, de uma importância sem igual para colocar o racismo e o preconceito como pauta. No entanto, não dá conta, há uma lacuna, porque esses estudos colocam a criança negra na centralidade, no entanto, ele não olha para as crianças brancas e para a professora branca. E o meu estudo vai fazer isso, vai olhar para as relações raciais de forma mais relacional, buscando compreender que lugar ocupa a criança branca e a professora branca, né? E a gente sabe que as pesquisas, a gente tem um número crescente de pesquisas sobre a educação das relações étnico-raciais na educação infantil, e essas pesquisas já vêm apontando desde a década de 90, e eu não vou citar nomes, porque eu poderia citar muitos nomes de mulheres que são referência no campo da educação das relações étnico-raciais, né, que são mulheres que me antecederam, que possibilitaram que eu ampliasse o meu campo, né, de estudos, que eu olhasse para a branquitude. E essas pesquisas já vêm apontando o racismo dentro dos espaços de educação. Mesmo com todo investimento, que a gente sabe que não é o ideal, né, professor Lourenço? Mas mesmo com o pouco investimento que se teve em livros, em formação de professores, não foi suficiente para romper o racismo que se perpetua no cotidiano da educação. Né? E lembrando que a gente tem uma educação, uma herança colonial na educação, né? A educação sempre foi o foco para perpetuar essa sociedade eugênica. Então, quando vem a Lei 10.639 e 11.645, é exatamente para a gente pensar esse lugar da escola que a escola ocupa e que ainda perpetua a desigualdade racial, né? Se a gente quer pensar numa educação de qualidade e equinânime, ela tem que ser para todos. E aí, para pensar uma educação para todos, a gente tem que pensar essas mazelas sociais que adentram o espaço da educação e na educação infantil, sobretudo, né? Lá na primeira infância, porque eu estou falando da primeira infância, com crianças de 4 a 6 anos de idade, né? Então, esse é um dado, né? E a gente vem pensando de como pensar essas infâncias plurais sem os efeitos nocivos do racismo, né? Como pensar uma cultura infantil se as crianças são cotidianamente atingidas por essa mazelas, o racismo, o sexismo, o machismo, né? Então, esse ainda continua sendo um grande desafio da educação, e a minha pesquisa vai pensar um pouco isso, contribuir com esse campo também. Outros autores anteriores também problematizaram a questão do branco, mas não colocaram o branco como foco. Né? Ele aparece ali na pesquisa, em alguns momentos, mas ele não aparece como foco. Eu vou pensar essa educação, reeducação, né, das relações étnico-raciais, mas tendo o branco como foco, né? Que lugar ocupam as pessoas brancas na reeducação das relações étnico-raciais? Então, essa é um pouco da minha pesquisa, né, uma pesquisa etnográfica. Eu realizei na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, tive o privilégio de poder olhar para o meu próprio grupo social e fui muito bem aceita por esse grupo social. A pesquisa só foi possível porque aquelas pessoas que foram meus sujeitos da pesquisa me oportunizaram, né, participar, fazer essa pesquisa, então, etnográfica. Então, essa é um pouco da minha pesquisa. Muito bom. Cíntia, a sua pesquisa está disponível, né, que as pessoas estão perguntando. Isso, minha pesquisa está disponível, né, na Universidade Federal do Paraná, está também Minha mãe está me ligando agora. Depois da live eu falo com a minha mãe. Isso. Então é isso, professor. Eu acho que são essas as nossas trajetórias, né, de produção. A minha é muito mais recente, né, e o professor Lourenço foi uma pessoa que participou da minha banca e contribuiu para a tessitura daquela pesquisa. Foi, assim, um professor primordial,
para me dar os caminhos, né, e Maria Aparecida Bento também, referência, né, que eu uso bastante na pesquisa. Então, é esse o nosso processo, né, enquanto intelectualidade, né, a gente também tem as nossas formas de construção do conhecimento, né, e que ela é em grupos, né, a gente está sempre em grupos para pensar essa produção do conhecimento no Brasil. Acho que é isso a pesquisa. Enquanto a gente fala, não dá para ir acompanhando ali os comentários, mas, assim, dando um olá pessoal. Você falasse onde era possível comprar essa pesquisa, né, que você acabou falando. Sim. Está no site da Federal do Paraná, né? Isso, ela está disponível na Universidade Federal do Paraná, está disponível também no site da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, que foi uma pesquisa realizada na Secretaria Municipal de Florianópolis, e também depois que a gente publica, ela ganha mundo, né? No Google também é possível encontrar a pesquisa, digitando lá branquitude na educação infantil, já aparece essa pesquisa. Então, eu acho que eu falei um pouco dessa trajetória, né, e eu acho que é isso, professor. Então, a ideia agora é a gente fazer um bate-bola, né, e fazer algumas perguntas um para o outro, e depois abrir, eu vi que tem algumas pessoas fazendo umas perguntas ali, mas depois a gente vai abrir para responder algumas perguntas das pessoas que estão participando, né, e já agradecer pela participação. Sim, que legal. Tem umas pessoas ali, a gente já olha. Professor Lourenço, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é sobre o conceito de branquitude crítica e branquitude acrítica. Eu acho bem importante, né, a gente pensar nesses dois conceitos que você trabalhou nas suas produções. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que é muito importante a gente pensar essa branquitude, que na minha dissertação eu chamo que a gente poderia falar de branquitudes, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho sobre esses dois conceitos. Branquitude crítica e branquitude acrítica. Eu pensei nesses conceitos em 2007, foi publicado na minha dissertação em 2008, então foi o conceito de 2008. Eu pensei nesses conceitos, principalmente por causa da branquitude acrítica. O que eu chamei de branquitude acrítica, eu criei dois conceitos gerais. São dois conceitos bem gerais para definir dois tipos de branquitude. E uma branquitude que eu queria definir é uma branquitude que eu estava estudando e quase ninguém está estudando, que é a branquitude acrítica. E quem eu chamei de branquitude acrítica naquele momento? Naquele momento, e de maneira geral, eu chamei de branquitude acrítica aquele branco da Ku Klux Klan, aquele branco neonazista. Professor Lourenço, eu acho que virar o celular fica melhor. Melhor, né? Começar de novo? Então, não, eu acho que a partir... Eu chamei de branquitude acrítica aquele branco neonazista, aquele branco da Ku Klux Klan, ou neo-Ku Klux Klan, aquele branco da ultradireita. O que me chamou a atenção sobre a branquitude acrítica? Naquele momento havia pouquíssimos trabalhos sobre branquitude. Se a gente fosse contar, eu não contaria 5 trabalhos sobre branquitude. Isso incluindo artigos, não, tese científica, trabalho acadêmico, era só a Cida Bento mesmo. Somente a Cida Bento. 2002, 2007, 2005, começa a sair outros trabalhos acadêmicos. Então, essa branquitude da Ku Klux Klan, essa branquitude neonazista, e eu estava pensando na Áustria que partidos de extrema-direita ou ultradireita estavam concorrendo ao poder, estavam disputando eleições e estavam conseguindo entrar nas câmaras, estavam conseguindo entrar no parlamento. E no futuro, talvez, pudessem serem candidatos a prefeito, serem candidatos a governadores, serem candidatos
para presidente da República. Mas, naquele momento, uma pessoa de extrema-direita, direita, ser governador, ser presidente da República, parecia ser uma coisa muito inviável. Então, eu chamei a atenção que a academia, nem o ativismo negro, nem o ativismo de maneira geral, está pensando nessas pessoas. E quem é que está pensando nessas pessoas? Quem é que tem informação sobre essas pessoas? Quem tem informação sobre essas pessoas são os policiais. Os policiais que fazem investigação sobre os grupos de extrema-direita, isso principalmente lá nos Estados Unidos. Mas a academia, de maneira geral, não tinha. E, de repente, essas pessoas de extrema-direita, podemos dizer de extrema-direita ou de ultra-direita, chegam no poder nos Estados Unidos, podemos que, na realidade da América Latina, também chegaram no poder, e chegaram no poder de uma maneira que nós ficamos surpresos, mas a surpresa foi porque a gente não prestava atenção neles, nós nunca prestamos atenção neles. E lá nos Estados Unidos, houve uma passeata de grupo neonazistas que o movimento negro se confrontaram e teve até brigas de vias de fato. Então, a motivação do artigo foi essa, e para mostrar também que a branquitude ela é diversificada. E agora, os estudos sobre a branquitude, muitos estudos que estão aparecendo, o que está mostrando essa diversidade que é pensar o branco. O branco, nós temos que pensar o branco de maneira muito diversificada. Os trabalhos estão ainda na área das ciências humanas, mas penso que no futuro é capaz de ir para outras áreas, ciências da natureza. E hoje em dia, esse conceito branquitude crítica é um conceito que as pessoas mais utilizam, e cada um tem dado um enfoque muito interessante. É muito interessante a maneira como as pessoas trabalham com esse conceito de branquitude crítica. Eu tenho lido os trabalhos, eu vejo como as pessoas utilizam, fazem antropofagia desses conceitos e pensam de outras vertentes. Então, seria isso. Ah, certo. Professor Lourenço, eu queria lhe perguntar também sobre essa produção coletiva, aparecendo? A branquitude, né? Isso, em que você é autor e organizador, de pensar a contribuição que esses autores e esses estudos trazem para o campo de estudos da branquitude. Esse livro é organizado pela Tânia Miller e por mim, e tem 15 autores e autoras, e o objetivo era concretizar algo que eu queria fazer há muito tempo, é fazer uma produção, reunir os pesquisadores para pensar a branquitude no Brasil. Então, esse é o primeiro livro que tem uns 17 artigos que pensam o branco no Brasil. Antes havia um livro chamado Branquidade, lançado em 2004, que falava sobre branquitude no contexto internacional, e somente tinha um texto da Liv Sovic falando sobre a branquitude no Brasil, e a Liv Sovic também escreve nesse livro falando sobre a colaboração do Stuart Hall para os estudos da branquitude. Então, esse livro ele era uma lacuna que faltava na história científica brasileira para reunir os autores que estão pensando sobre a branquitude no Brasil, o foco era o Brasil, para tratar disso. E agora, esse livro é de 2017, e nós já estamos em 2020, eu vejo que já há inúmeros outros trabalhos, há ainda a possibilidade de fazer outras coletâneas. Ô, Cíntia, agora eu gostaria também de fazer uma pergunta para você. Como é que foi apresentar o seu trabalho para a escola onde você pesquisou? Como é essa questão de retornar a sua pesquisa para a comunidade, para o grupo que você pesquisou? Como é que você foi recebida? Como é que foi esse retorno? Então, como eu falei, eu analisei meu próprio grupo social, né, baseada na própria literatura, né, pensando os autores que também fizeram o mesmo processo de olhar para o próprio grupo
social, sobretudo com aquela premissa da antropologia, de uma distância, né, necessária, e o Roberto da Mata vai dizer que seria um equívoco achar que tudo que é próximo seria familiar, né? Então, eu realizei a minha pesquisa no meu próprio grupo social, eu realizei a pesquisa no próprio de trabalho, né, porque eu não me afastei, eu não tive afastamento para fazer a pesquisa, para realizar a pesquisa, né. Esse afastamento, ele foi se dar depois de ter defendido. E essa devolutiva, qualquer pesquisa e qualquer pesquisador responsável, ele tem um comprometimento social, né, mas quando a gente faz uma pesquisa etnográfica, tu tem uma comunidade, né, do qual esteve aberta, né, e a comunidade esteve aberta para a minha pesquisa, em que tu, de alguma forma, tem que retribuir, trazer essa pesquisa, de alguma forma, para essa comunidade. Eu demorei 1 ano para fazer essa devolutiva, um processo, foi um processo de maturação, de pensar como levar essa devolutiva para a comunidade. Então, quando eu defendo a minha pesquisa, eu volto para o meu local de trabalho e vou me afastar só em 2019, quando eu vou para o doutorado. Então, em 2019, quando fez 1 ano da pesquisa, eu consegui, enfim, chegar, pensar numa forma de fazer essa devolutiva para a comunidade. E a forma que eu encontrei foi produzir um vídeo, né? A comunidade onde eu realizei a pesquisa é uma comunidade com 90% da população negra, então tem uma cultura negra, culturas negras bastante fortes, bastante presente. Então, o percurso que eu fiz foi fazer um mini documentário de toda essa cultura em que a unidade educativa se situa e que ela está imersa nessas culturas, e o quanto a gente perde quando esse muro que separa a comunidade e a unidade educativa acaba sendo também o muro que separa a própria riqueza e a cultura da comunidade, que poderia estar dentro da unidade educativa. Então, eu produzi esse vídeo, né, e esse foi a minha forma de levar essa devolutiva para a comunidade educativa, né? É um olhar para onde aquela unidade se situa e o porquê a gente ainda tem tanta dificuldade em tornar o espaço da educação infantil um espaço realmente de diversidade e que acolha a todos, né? Então, esse foi meu caminho, não é um processo muito fácil de tu voltar àquela comunidade e dizer de que forma que eu posso, de alguma forma, contribuir para alterar essa realidade, porque como eu trabalho lá, eu sou parte dessa realidade também, me vejo parte dessa realidade. Então, essa foi a forma que eu encontrei de retribuir, de fazer essa devolutiva para a comunidade educativa. Muito bom. Cíntia, nesses estudos sobre sociologia da infância, que você falou, eles realmente não tratam de raça, não tratam... Há uma lacuna nos estudos da sociologia da infância de falar de raça, de falar do branco e do negro, ou eles já dão conta disso? Então, o campo de estudos da sociologia da infância, embora na última década tenha ampliado as formas de compreender as crianças como sujeito, atores sociais, né, e não como mero sujeito de socialização, ele tem ampliado, assim, as formas de pensar essas crianças e a infância. No entanto, a gente está falando de uma produção eminentemente de raiz europeia, em que o racismo tem peculiaridades muito diferentes dado o contexto brasileiro. Então, esse é um desafio ainda para a sociologia da infância. Então, eu sempre digo que o desafio que foi posto para os governos, né, com relação ao racismo, ele está posto agora para a sociologia da infância, para a gente pensar pensar infâncias plurais e que essa infância pense as infâncias no mundo. A gente tem que considerar a raça como algo que precisa ser considerado principalmente nas culturas infantis. Então, os pesquisadores do campo da educação das relações étnico-raciais que têm feito
digamos, essa provocação para o campo da sociologia da infância de pensar também a raça nesses estudos, porque, afinal, a raça é atuante na sociedade brasileira e ela também está lá na educação infantil, né? E são perguntas que a gente vai se fazendo, né? Se essa sociologia da infância que fala nessa criança autora, nessa criança produtora também de cultura, então seria que o racismo, ser criança branca ou ser criança negra, não tem outras categorias que precisam ser consideradas? Então, são essas algumas das provocações que pesquisadores do campo da educação das relações étnico-raciais têm feito para o próprio campo da sociologia da infância. Tem alguns trabalhos, né? Tem alguns trabalhos, sim, que trazem a raça, no entanto, não com a complexidade com que no Brasil a gente vive essa sociedade racializada, né? Então, a gente ainda tem um caminho para percorrer, para pensar essas infâncias, né? E de que modo a raça também atua lá na produção das culturas infantis. Maravilha. A galera também tem alguma pergunta aqui, a gente abre depois, né? Isso. Acho que a gente já pode... Tem mais alguma pergunta, professor? Senão... Nosso tempo já deve estar indo embora, porque nós começamos de novo, mas já são 5 horas. O tempo está indo embora, né? Então acho que a gente pode abrir para... Não vai dar tempo para muitas perguntas, mas eu acho que talvez 2 perguntas para a gente responder, né? Deixa eu ver se eu consigo. Teve uma pergunta... uma das coisas que perguntaram é se esse vídeo que você fez como devolutiva se ele está disponível. Ele está disponível. Não, o vídeo eu entreguei uma cópia na comunidade, né, na comunidade educativa, mas eu não publiquei essa devolutiva. Pergunta da Nayara. Pergunta para qualquer um dos dois. Parece que há alguns negros que parecem pensar como os brancos, pertencentes à branquitude acrítica. Exemplo, o presidente da Fundação Palmares. Qual é a opinião sobre isso? Então, Nayara, o atual presidente da Fundação Palmares, ele é um negro de direita. Ele é um negro de direita, existe branco de direita, existe negro de direita. Ele é um negro de direita, e qual a posição dele? A posição dele é ele trabalha em causa própria. Então, ele é alguém que aceitou um emprego a favor dele mesmo. E ele é um cara que é um negro de direita, que o que ele pensa tem a ver com a opinião dele particular, que é totalmente equivocada se a gente for fazer em termos de análise social. E se a gente for fazer até uma análise também social e até um tanto psicológica, é uma opinião de rejeição de si mesmo. Quando o negro desvaloriza outro negro, o negro, primeiramente, está desvalorizando a si mesmo. Mas o que acontece é um negro de direita que está usando o seu pragmatismo a favor de si mesmo. Ele não se importa com nada, ele se importa com ele mesmo, com o salário dele, e é oportunista. Se eu falar isso, eu tenho esse emprego. Ele é um oportunista, e nesse oportunismo ele foi bem-sucedido. Ele não é o primeiro a ser bem-sucedido com esse oportunismo. Um ou outro também foi bem-sucedido com esse oportunismo do branco de direita. E, de repente, ele, se for conveniente, em algum outro momento, puder ganhar com isso, no pragmatismo dele, o pragmatismo é dele. A opinião dele, a posição dele não tem a ver com o coletivo, tem a ver com
com algo individual dele. Aquilo que o negro faz não deve ser jogado para a coletividade. O negro também é um ser individual, é opção individual dele. É oposição de um negro de direita, que defender uma lógica de extrema-direita é você defender que você é contra a existência do próprio negro. É como se negros fossem participar do congresso neonazista na Alemanha. O que vai acontecer com o negro que vai participar do congresso neonazista na Alemanha? Primeira coisa, as pessoas vão falar: o que vocês estão fazendo aqui? Segundo, vão ser assassinados. Mas é uma opção individual, pragmatismo para o bem dele próprio. Isso não deve ser estendido à coletividade. A opção do negro não deve ser estendido para a comunidade, para o grupo, a não ser quando o negro diz: aqui eu estou representando o coletivo, e desde que o coletivo também considere uma pessoa legítima para isso. Acho que eu diria isso. Vamos ver, Osaías. Pergunta para o Lourenço: por que o branco no Brasil nega insistentemente a sua própria branquitude? Uma das razões por que eu sou branco? Eu sou humano. Uma das razões de negar uma das negações que tem aparecido muito é para dizer contra as políticas de ações afirmativas. Os negros, entre aspas, os indígenas, os povos originais desse território que nós estamos, lutam por justiça social. Aí eles vão dizer: puxa, não existe branco, não existe negro. E essa rejeição, porque o que significava ser branco? No primeiro momento, o significado de ser branco, em algum momento da história, significava ser homem branco. Nem a mulher estava incluída. Então, é muito conveniente para o branco rejeitar a branquitude. E ele aceitar a branquitude é uma decadência. Ele tá decaindo do status dele de humanidade. O negro, a mulher, lutam para ascender ao status de humanidade, e o branco, ele quer conservar o status de humanidade como algo único. E no primeiro momento não havia nem a mulher branca. Com o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, vemos a luta das mulheres, primeiro mulheres brancas, classe alta, depois classe baixa, depois mulheres negras, para ascender ao status da humanidade. Com Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, com Francis Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, podemos acompanhar essa discussão. Diria rapidamente isso. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Gomes, como é falar de branquitude para brancos? Acho que você poderia responder. Eu sempre falo do meu campo, né? Opa, deixa eu aumentar. Eu sempre falo do meu campo, que é desse lugar de professora, né? Tomara que estou te ouvindo. Tá. Eu sempre falo desse meu lugar de professora, né? E quando eu vou falar, esse meu público as pessoas que me ouvem, geralmente são professoras da educação e são, sobretudo, pessoas brancas, né? Então, eu sempre digo que quando a gente fala sobre racismo, a gente está sempre em confronto, né? Com a sociedade e com o outro. Muitas pessoas brancas, sabedoras do seu lugar de privilégio, recebem isso muito bem. Outras nem tanto, né? E as manifestações são muitas. No entanto, Lourenço, eu sempre falo que a branquitude, ela consegue se colocar num lugar muito confortável quando é para falar do racismo, né? Que os negros sofrem racismo, desse lugar de vitimismo. Mas tem um tremendo desconforto quando a gente olha para o outro lado,
E quem é que pratica o racismo? E quem é o agressor? Então, é desse lugar que a gente fala, que a gente chega cômodo, porque as pessoas não querem olhar para esse outro lado da educação das relações étnico-raciais, e esse outro lado é problematizar a pessoa branca. Há desconfortos, muitas vezes há desconforto. No entanto, eu falo que daqui para frente, pensar a educação das relações étnico-raciais sem pensar essa maneira relacional, não tem mais como a gente continuar olhando só para o negro, né? Sabendo que nessa ciranda estamos todos. Então, o desconforto muitas vezes existe, mas, no entanto, tem outras pessoas que são sabedoras também do lugar que ocupo de privilégio nessa sociedade, né? E algumas estão dispostas a se repensar, né, Lourenço? Porque pensar uma reeducação na sociedade é pensar um incômodo. Não há mudança se não houver incômodo, né? Então, o incômodo é sempre observado. Eu sempre observo, muitas vezes, o incômodo. Deixa eu ver. Borel, ele perguntei sobre relações entre saúde mental e branquitude. Como é que é a questão? Saúde mental e branquitude. Essa pergunta é para nós? Eu, particularmente, eu não saberia responder e não conheço trabalhos sobre isso, e seria um tema muito interessante. Eu acho que o Zorel, ele colocou aqui que ele vai fazer um trabalho sobre saúde mental e branquitude. E nós estamos precisando mesmo, né, Lourenço, Eu já achei interessantíssimo, né? de estudos nessa... explorado. Ele vai escrever de novo. Minha pergunta é: como relacionar branquitude e saúde mental? Eu, particularmente, não teria como responder essa pergunta. Eu acho que os estudos da Cida Bento, que a Cida é da área da psicologia, né, Lourenço? Exato. A professora Maria Aparecida Bento, Psicologia Social do Racismo, eu te indicaria como uma boa referência, mas nós estamos precisando de estudos em todas as áreas, né? Principalmente na área da saúde, né? O Osaías fala ali, mais saúde mental de quem? Aí a gente pode pensar do branco, né? Porque se sentir superior também deve trazer alguns danos, né, psicológicos, mas eu indicaria mesmo a pesquisa da professora Maria Aparecida Bento, né, o livro Psicologia Social do Racismo, que está mais próximo aí da saúde mental. Cíntia, eu não sei que... Lourenço, a gente só tem que ver quanto tempo a gente... nós já temos que encerrar, porque a gente voltou, né? Acho que está acabando. Mas uma última pergunta para você. Por que você foi estudar na Universidade do Paraná e não na Universidade de Santa Catarina? Tá, sim. O que me moveu a fazer... essa pesquisa no Paraná e não na Federal de Santa Catarina. Isso. O que me moveu foi um pouco também a orientadora, né? Eu fui orientada pela professora Lucimar Rosa Dias, que é uma referência nos estudos da educação das relações étnico-raciais. Então, essa foi uma das módulas propulsoras, né? Me fez pensar como uma alternativa. E também tinha outras alternativas de fazer também na Universidade Federal de Santa Catarina. No entanto, depois que eu passei lá para a Universidade Federal do Paraná, aí a gente já se sente pertencente, né? Daí eu já segui o caminho e não pensei em prestar outros processos seletivos, né? Aí segui
o meu caminho lá, e daí hoje, atualmente, faço doutorado lá também, e hoje quem me orienta é a professora Ângela Coutinho, na área da sociologia da infância. Temos que caminhar para o encerramento, porque eu acho que o Instagram depois, ou eles Isso. e Uhum. nós vamos responder todas as perguntas para as pessoas. A gente responde as perguntas que não conseguimos responder agora, nós responderemos. Isso. Não sei qual lugar que a gente pode deixar disponível, mas vamos responder e deixar disponível no Instagram mesmo, no qual local. Então, nós responderemos todas as perguntas que não foram respondidas e deixaremos disponível no Instagram ou em outro meio. Isso. E agradecer, né, Lourenço, a companhia de nos ouvir. A ideia era conversar mesmo, né, trocar uma ideia sobre branquitude e trazer as nossas trajetórias no campo de pesquisa e conversar um pouco com as pessoas, né, falar de que lugar a gente está falando e produzindo, né? Isso é importante, né? A gente fala tanto de decolonialidade, mas é importante olhar para que da onde que vem essa produção decolonial de conhecimento, né? E nós intelectuais temos toda uma trajetória aí dessa produção, né? Coletiva, né, Lourenço? É uma produção coletiva, né? Tu falou de todo o teu percurso ali dos intelectuais que tiveram nesse teu caminho, né? E comigo não foi diferente, né? E tu és um desses professores que tiveram no meu caminho também, e a produção do conhecimento é isso. Então, agradeço todas as pessoas que estão aqui, eu já vi que tem pessoas muito próximas, queridas, eu não vou citar nomes porque para não ser injusta, né? Então, só agradecer pelo encontro e da gente poder conversar um pouco sobre educação das relações étnico-raciais, né, pensando o branco, né, Lourenço? E eu acho que é isso. Alguém está perguntando pelo novo encontro, uma nova live, nós estamos se ambientalizando ainda com as lives, né, Lourenço? Eu nem sei se estou gostando muito, mas podemos testar. Isso, e vai ficar salva, né, Lourenço? O professor Lourenço vai salvar, e ela vai ficar 24 horas, e depois a intérprete vai fazer a tradução em Libras para que a gente coloque também disponível. E de repente eu pretendo fazer também um pequeno resumo para as pessoas que solicitaram sobre essa tradução em Libras, né? Isso. Quem sabe o próximo a gente faz no Face, né, Lourenço? Aí a gente contempla também mais o intérprete, né? Porque daí pode participar um intérprete já ali, fazendo a tradução. Então é isso, gente. Nada. A todas e todos. Realmente não dá para citar nomes, são muitas pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que essa conversa tenha colaborado com alguma coisa. Um abraço, até mais. É isso. E a gente vai salvar, né, professor? Não esquece de salvar. Até mais, tchau. Até mais, tchau.